Hello, hello! Bem-vindos a mais uma live de 20. Que eu vou esperar vocês entrarem para me dizerem se esse microfone aqui funciona. Se vocês conseguem me ouvir bem com ele aqui. Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre como fazer o aluno engajar melhor com o próprio aprendizado. Vou dar um tempinho para vocês começarem a entrar e eu quero que vocês me digam: esse microfone aqui, vocês conseguem me ouvir bem ou tá fazendo barulho? Ou será que eu precisaria segurar ele na mão? É só porque eu não queria segurar ele na mão que eu não conseguia achar minha reguinha e eu não queria ficar segurando ele. Vocês estão me escutando bem? Tá ótimo desse jeito? Ficou bom o áudio nessa distância aqui, tá bom? Ai, que ótimo. Gente, hoje a gente vai falar sobre como fazer o aluno engajar mais com o processo de aprendizado dele, tá? Eu trouxe 4 pontos aqui pra gente discutir e eu quero que vocês acompanhem ouvindo tranquilamente. Que ótimo. Então, qualquer coisa vocês me avisam. Até porque às vezes se ele bater no colar ou se bater aqui na roupa, fica fazendo um barulhinho meio ruim, meio estranho. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Eu quero que vocês me acompanhem no raciocínio que a gente vai construir aqui hoje, porque isso aqui é a essência, digamos assim, do que a gente deveria seguir quando a gente recebe um novo aluno particular. Porque o que acontece? Hoje eu recebo muitas pessoas, dúvidas, dificuldades, né? As caixinhas que eu estou respondendo nos Reels ultimamente sempre são situações que você está tentando remediar. E hoje eu quero conversar com vocês como é que a gente consegue se antecipar para que a gente não tenha esses problemas que a gente vai precisar remediar mais na frente. Porque quando você chega para mim e fala, que como eu recebi várias caixinhas sobre isso, né? Eu tenho um aluno que não leva a aula a sério. Eu tenho um aluno que não faz nada do que eu peço. Eu tenho um aluno que cancela toda semana a aula em cima da hora, faltando 20 minutos para começar a aula, a pessoa cancela. Eu tenho não sei o quê. Tudo isso são coisas que já estão acontecendo, né? Então, quando você chega para mim dizendo, Amanda, o que é que eu faço agora? Você está querendo remediar uma situação. Só que tudo isso poderia ter sido evitado se você tivesse feito um processo desde o começo, desde os primeiros passos ali com esse aluno, que realmente já colocasse a pessoa na página certa, né? Já colocasse a pessoa dentro dos trilhos ali. E é exatamente esse processo que a gente vai conversar. Para quem é aluno da formação, basicamente esse processo ele é o nosso recebimento de alunos, né? Então a gente tem lá aulas sobre como criar o projeto de um novo aluno, como receber um novo aluno, como que deve ser a sua primeira aula com um novo aluno. Tudo isso não é aleatório, né? Tudo isso é justamente para que a gente vá colocando a pessoa nos trilhos, para que depois de um tempo eu não precise estar remediando situações que eu poderia ter já tomado as rédeas lá no começo. Então, quando você, desde o começo, já define, né, já esse recebimento, o processo de onboarding, o processo de explicar, da primeira aula em si, a primeira aula ela é muito importante porque ela vai dar ali o tom, né, de como que vai ser essa jornada de vocês. Então, quando tudo isso está alinhado desde o começo, quando tudo isso já está ali estruturado desde o começo, ele evita muitos problemas que são a maioria das coisas que eu li nas caixinhas nesses últimos dias, né? Então, depois de meses de aulas, de anos. E outra coisa importante, o que eu vou falar para vocês hoje não é somente, só vou fazer isso quando eu estiver recebendo um novo aluno. Os alunos que já estão comigo há anos, que já está todo mundo fazendo tudo cagado, não tem mais como mexer, né? Poxa, agora eles vão achar estranho, vai ficar muito esquisito se eu chegar agora e disser para a pessoa, olha, temos novas regras. Não vai ficar esquisito coisa nenhuma, tá? Você vai com um aluno antigo, com um aluno novo, não importa quem, você vai começar a fazer a faxina aí do que é necessário para que você pare de ter problemas com alunos que estão desengajados com o processo, alunos que estão desconectados das aulas, alunos que estão sugando mais da sua energia do que de fato evoluindo, porque eu entendo também, né? Isso é assunto até que a gente pode tratar em outra live, mas a gente se coloca muito uma responsabilidade que nem toda é nossa, né? E não é saudável que você se coloque essa responsabilidade, e nem é seu trabalho se colocar determinadas responsabilidades, mas a gente não tem muito para onde correr, a gente se coloca nesse lugar, nessas responsabilidades, e isso vai sugando a nossa energia. Então, o que a gente poderia fazer desde o começo
para que a gente já colocasse as coisas nos trilhos, tá? Então vamos separar em 4 pontos. Vamos começar? Gente, primeira coisa que eu quero conversar com vocês, o negocinho tá caindo aqui atrás. Eu tô falando, eu tô sentindo ele escorregando, assim, o negócio que eu prendi aqui no meu cabelo. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o primeiro passo, que é apresentar o processo para o seu aluno. Apresentar o processo para o seu aluno. O que acontece? A gente recebe as pessoas de forma muito automatizada, né? E eu entendo se isso hoje não faz parte da sua rotina de trabalho, eu entendo se isso hoje ainda você ainda não saiba o passo a passo de como fazer isso da melhor forma, mas a gente precisa criar o hábito, criar o processo desse recebimento. E esse recebimento do novo aluno tem que começar com apresentar o processo para o aluno. Então a gente faz as coisas de um jeito muito escola, né? A pessoa te contratou, fechou o contrato, vamos iniciar as aulas, quando é que começam as aulas? Semana que vem. Aí a gente começa a se preocupar, né? O material, a preparação de aula, qual que é a plataforma que eu vou usar, qual que é tananã, tananã. Sentou com o aluno ali para iniciar essas aulas e já começamos ali a aprender o conteúdo. Só que eu preciso, seja na primeira aula, seja numa coisa antes que você agende uma reunião com essa pessoa e você faça ali esse processo de apresentar, né, que isso faz parte também do onboarding desse novo aluno, o seu aluno precisa saber qual é o processo, para onde é que ele está indo, o que vai acontecer com ele agora. Ele precisa ter essa visão, tá? Então, quando a gente recebe uma pessoa, você fez já o nivelamento, você sabe, olha, fulano, você é iniciante. Vamos lá, qual que é o nosso primeiro objetivo? Vamos trabalhar aqui com objetivos, né? A pessoa chega, não, eu sou iniciante zerado, eu quero ficar fluente. Calma lá. Fluente é, digamos assim, o topo da montanha, né? Vamos trabalhar com pequenas metas, vamos trabalhar com pequenos objetivos. Então, primeiro, vamos lá, primeiro semestre de aulas. Você é uma pessoa zerada e esse é o nosso primeiro semestre de aulas. O que é que vai acontecer com a gente nesse primeiro semestre? Você precisa apresentar o processo que o aluno vai caminhar com você. A pessoa não é para ir descobrindo ali no. Ah, ela vai sentindo, ela vai descobrindo. À medida que as aulas forem acontecendo, ela vai ver o que vai acontecer. Por quê? Porque se você já apresenta, você já coloca a expectativa. Você já diz assim, ó, isso aqui é o que é esperado de você, isso aqui é o que é esperado de mim. Só que quando você coloca a pessoa no nível de, ele é o professor, ele vai trazer um conteúdo, ele vai trazer uma atividade, uma tarefa, um vídeo, e meu trabalho é prestar atenção, fazer uma tarefa de casa, e se eu lembrar, pronto, acabou. Não. Apresente o processo. Então, olha, fulano, vamos começar as aulas agora, né? Estamos dando seus primeiros passos. Vamos focar nesse primeiro semestre. O que a gente pode esperar desse primeiro semestre? Eu gosto de fazer, você pode fazer uma trilha, né, visual, você pode fazer uma trilha separada por semanas, mas eu geralmente gosto de falar, olha, o nosso primeiro mês de aulas é um mês de você ir conhecendo a língua. Então não é um mês de grandes expectativas no sentido de, nossa, final do mês eu vou estar falando horrores. Não, sabe por quê? Porque o primeiro mês de aula de um aluno novato, né, um aluno iniciante, ou enfim, alguém que não estuda há muito tempo, é um mês de adaptação. Então, é um mês que essas aulas vão estar entrando na sua rotina. Você ainda vai estar se adaptando com que horário que eu vou estudar. O que é que eu vou fazer agora? Isso antes não fazia parte da sua vida. Só que agora você vai precisar incluir essa tarefa na sua vida. Então, o primeiro mês é um mês de adaptação. A gente vai descobrir qual é o melhor horário para você estudar fora das aulas. Você vai descobrir qual é o seu engajamento aqui com esse projeto. Você vai entender como é que a língua funciona, caso seja um aluno iniciante. Vai ter muita novidade, vai ter muita descoberta. É um mês de adaptação. Você já vai explicando para a pessoa como é que acontece o processo. Aí você já diz para ela, olha, esse primeiro mês é extremamente importante. Sabe por quê? Porque todo o hábito que a gente criar nesse primeiro mês vai ser o hábito que a gente vai carregar pelos próximos 6 meses. Tá ouvindo, né, fulano? Eu falo logo assim. Então, se nesse primeiro mês de aula for um mês que você não conseguir ajustar a sua rotina, não fizer as atividades que eu vou passar para você, não conseguir seguir o calendário, não prestar atenção nas aulas. Se for um primeiro mês em que você já cancela as aulas, aconteceu alguma coisa, remarca, cancela, o que a gente está fazendo? A gente está construindo o hábito. E hábito, ele se constrói tanto para o que presta quanto para o que não presta.
Então, se a gente já construir um hábito de desorganização no primeiro mês de aula, isso é o que a gente vai levar para o semestre inteiro. Por isso que o primeiro mês é um mês de estabilidade, é um mês de organização, é um mês de adaptação. E aí você já coloca esse peso em cima da pessoa. Então, ó, esse é um mês da gente criar disciplina, da gente definir bem os horários, porque o que a gente construir agora é o que a gente vai levar mais para frente. Ou seja, eu estou apresentando aqui para a pessoa o processo inteiro do que vai acontecer com ela. Não somente sentar na minha frente uma vez por semana e eu ensinar algum conteúdo para ela. Porque não é somente sobre isso, né? Aprender o processo de aulas, o processo de aprender idiomas, não é somente sobre sentar na minha frente uma vez por semana e a gente conversar. Existe tudo aquilo que é necessário, o sistema que é necessário, para que de fato a gente tenha resultados, né? E aí eu vou apresentar para ela, olha, isso é o que vai acontecer no primeiro mês. O segundo mês, a expectativa é que a gente já esteja nesse lugar. No terceiro mês, se a gente fez o primeiro e o segundo mês todo alinhado, terceiro mês já vai ter entrado na sua rotina. Você fazer as atividades não vai mais ser um suplício. Você não vai estar mais morrendo de preguiça. Ai, que preguiça de fazer essa atividade. Não, porque a gente já construiu a base. Porque a gente já definiu os horários, porque já está tudo alinhado. Então, no terceiro mês, você já vai estar mais tranquilo, você já vai estar fazendo as atividades, tananã, tananã, tananã. Gente, o que a gente está fazendo aqui? A gente está alinhando comportamentos. Só que comportamentos, você não alinha esperando que o acaso faça com que a pessoa note sozinha qual é o comportamento que é esperado dela. O nosso trabalho é direcionar o comportamento que eu espero do meu aluno. Só que o que acontece? O que está acontecendo com você hoje? Você está reforçando comportamentos negativos sem querer e sem notar. Porque cada vez que, e foi o que mais chegou na caixinha lá, a pessoa disse assim: ah, o aluno toda semana desmarca a aula faltando 15 minutos. Ah, o meu aluno toda semana. Aí falaram assim: o aluno come, ou se não faz outras atividades, academia. Alguém me mandou uma mensagem dizendo que o aluno faz aula na academia. Bota o fonezinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Entre uma série e outra, bota o professor ali, aula particular. O professor tá ali falando. Gente. Aí eu vou te dizer, isso é culpa do aluno? Não é. A culpa não é dele, não. A culpa é sua. Porque ele ser sem noção é uma coisa. Você atestar isso é outra. Então, como isso? Ah, mas é porque ele fez. O que acontece? O aluno fez isso uma vez, você não falou nada. O aluno fez isso duas vezes, você não falou nada. O aluno fez isso várias vezes, você não falou nada, você está reforçando um comportamento negativo. Então, o que acontece? É muito importante que desde o começo, aí agora a gente já vai entrar no nosso segundo passo, tá? O primeiro passo foi apresentar o processo. Desde o começo, no segundo passo, você vai explicar quais são os papéis. Você começa aulas particulares com a pessoa, você começa um acompanhamento com a pessoa e você não tem um que a gente chama de contrato psicológico. O que é o contrato psicológico? As regrinhas. O que é esperado de você e o que é esperado de mim. Então, se o aluno, desde o começo, do primeiro contato que a gente teve, ele já recebeu algum documento, ou eu já falei para ele, olha, as aulas, para elas acontecerem da melhor forma, né? O que acontece? Um fator determinante para o aprendizado acontecer é uma coisinha chamada atenção. Atenção. Então, para o cérebro guardar informações, não é primordial que haja atenção. Então, o que é que eu sugiro para os meus alunos? O meu aluno ainda não fez nenhuma atrocidade, como ter aula dirigindo, como eu já recebi mensagem, ter aula na academia, ter aula assistindo coisa na televisão. Então, o meu aluno ele nem vai chegar a cogitar fazer uma atrocidade dessa. Porque lá no começo eu já expliquei para ele o quê? O processo. E eu falei para ele, olha, o aprendizado para ele acontecer, ele precisa de atenção. Por isso que nos meus alunos eu faço aqui esse acordo, eu faço aqui esse contrato e eu digo, as aulas somente irão acontecer em um ambiente que você consiga estar prestando atenção. Se em algum momento a gente começar a ter aulas e eu notar que a sua atenção ela está difusa,
eu notar que você tá falando comigo, mas você tá fazendo outras coisas, que você tá falando comigo e no supermercado, tudo isso é caso verídico. Tá no supermercado, que você tá falando comigo e você tá... O que é que eu vou te sugerir? Eu vou dizer, a gente vai encerrar a aula de hoje. Por quê? Porque eu tô preocupada com a sua evolução. E eu já te expliquei, né, que o processo de aprendizado, ele precisa ter atenção. Então, o seu cérebro, ele não vai guardar nenhuma informação que eu tô trazendo para você, se você não estiver atento a mim. Inclusive, eu sempre trago dinâmicas nas aulas, você explica para o seu aluno, eu sempre trago dinâmicas nas aulas, eu sempre faço coisas que fazem o aluno focar em mim, justamente porque eu sei que se ele estiver viajando, porque muitas vezes o aluno ele não está fazendo uma coisa óbvia, né? Tipo, fazendo outra coisa óbvia. Ele está ali na sua frente, aparentemente atento, mas a cabeça dele está voando, voando na maionese. E aí também é papel do professor, ó, tô notando que você não está atento. E um dos pilares para o aprendizado acontecer é a atenção. Então, vamos fazer aqui alguma dinâmica, alguma técnica, alguma coisa para essa atenção voltar para a aula. Então, assim, se desde o começo eu expliquei para o aluno isso, esse aluno ele não vai nem cogitar isso, essa atrocidade de ter aula treinando na academia. Ele nunca vai fazer isso. Até porque, e se ele fizer, eu já estou respaldado porque eu já falei antes. E eu já vou falar na hora, olha, fulano, ó, tô vendo que você não está conseguindo ficar atento ao que eu tô falando, é muito, eu consigo dividir aqui o que eu tô fazendo. Não consegue. Deixa eu te explicar, não é assim que o nosso cérebro funciona. Essa coisa de que eu consigo prestar atenção em mais de uma coisa, inclusive isso é um mito, tá? Isso é um mito neurológico. A coisa de multitasking, né? Então, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso não existe. Existe a coisa de a mulher ela é multitarefa, né? A mulher ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem ele só consegue fazer uma coisa de cada vez. Ninguém consegue fazer tudo, várias coisas ao mesmo tempo. O que acontece é que quando você, eu tô falando no telefone, mandando uma mensagem, o que acontece é que você está sempre quebrando a sua atenção em pedaços menores. Quando eu tô falando aqui com você, e se eu for fazer outra coisa aqui ao lado, eu quebrei aqui, fiz outra coisa, depois eu quebro aqui e volto. A única coisa que está acontecendo é que eu tô eu tô agilmente, né, rapidamente, trocando a minha atenção. Mas não significa que eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo, porque o cérebro não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele vai precisar, sempre que ele vai fazer uma coisa, ele vai focar naquela coisa ali que ele está fazendo. A não ser que seja uma memória procedural, que é a memória, por exemplo, física, de dirigir. Aí a gente consegue dirigir e pensar em outra coisa. Mas ainda assim, não é porque o cérebro não está... Enfim, não vou entrar nisso. Mas não é porque o cérebro não está prestando atenção. É diferente, né? Até porque, pela visão ali, ele está prestando atenção no que ele está fazendo. É mais duas atividades ali, pensamentos acontecendo ao mesmo tempo. Mas, voltando... Eu estou vendo que vocês estão escrevendo um monte de coisa aqui. Peraí que daqui a pouco eu leio. Vocês estão contando os causos de vocês, né? Mas, só para a gente fechar isso aqui. Então, se o aluno já sabe, eu já expliquei para ele o processo, eu já expliquei para ele quais são os pilares do aprendizado, eu já expliquei para ele, desde o primeiro dia, eu expliquei para ele que, queridão, se você não fizer as atividades fora da aula, você não vai ter resultado nenhum. Ai, professora, mas eu não tenho tempo. Então, você não vai ter resultado. O que é que você prefere? Você vai fazer um investimento numa coisa que você não vai ter resultado? Você faz algum sentido isso? Porque não é como se fosse opcional. É opcional. Seria uma coisa ótima, né? Se eu fizesse. Mas se eu não fizer, também não vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Aí entra eu explicar o processo. Sabe por que vai fazer diferença? Porque não existe aprendizado se você não tem memória. E não existe memorização se você não vê aquele conteúdo de forma espaçada. E ver conteúdo de forma espaçada não é uma vez por semana. O espaçamento ele vai crescendo, ele vai diminuindo. E outra coisa, não existe somente ver o conteúdo, estar exposto ao conteúdo. Você precisa ter uma aprendizagem ativa e usar aquele conteúdo. Aí eu falo tudo isso no começo, no primeiro dia de aula. Qual que é o argumento que a pessoa vai dizer, mas eu não preciso, não sei o que lá, não sei o que lá. Ela não vai ter argumento. E caso ela comece, né, com essa palhafa de não, é porque eu não estou fazendo mais atividades, não sei o que, eu já vou reforçar o que eu falei desde o primeiro dia. Olha, lembra, né, que eu te falei que para o aprendizado acontecer é preciso que isso aconteça, atenção, memória, repetição, recuperação,
sem isso aqui, a gente não vai ter... Não é que o resultado vai ser lento, não. A gente não vai ter resultado. E aí? Como que a gente consegue alinhar para que você consiga dar conta disso aqui? Então, se desde o começo tiver alinhado, perfeito. O segundo ponto é você explicar os papéis. Qual que é o meu papel e qual que é o papel do aluno? Novamente, lá no começo. Recebeu a nova pessoa, você já vai dizer, olha, o meu papel vai até aqui. Então, você pode contar comigo, olha, eu vou trilhar sua jornada, vou entender quais são suas dificuldades, vou diagnosticar quais são as suas demandas, eu vou escolher qual é o melhor caminho, eu vou escolher qual é o melhor material, eu vou adaptar para as dificuldades que você tiver. Esse aqui é o meu papel. Mas existem coisas que eu não posso fazer. Aí esse aqui é o seu papel. E eu vou falar para o aluno qual é o papel dele. Tudo isso, gente, novamente, qual que é a pergunta da nossa live de hoje? Como fazer o aluno engajar no processo de aprendizado dele? Isso aqui faz o aluno perceber o processo e faz ele se responsabilizar pelo processo. Faz ele entender que não é milagre e faz ele entender que até aquilo que ele não fizer, ok, a responsabilidade é dele, que também somos todos adultos e isso acontece todos os dias, né? Terceiro ponto, vislumbre... Antes de ir para o terceiro ponto, deixa eu só passar o olho aqui nos comentários. Tem um aluno adolescente e quero alinhar isso com ele. Dá para ver que ele não estuda direito e já temos aulas 2 vezes na semana. Isso aqui é uma coisa bem... É a ilusão do se eu tiver aulas todos os dias é o suficiente. Muitas vezes eu já recebi alunos que diziam assim, eu sei que eu não vou estudar só. Eu sei que eu não vou fazer as atividades que eu tiver para fazer sozinho. Então eu prefiro ter aula todo dia na semana. Aí você, novamente, professor capacitado que sabe explicar. Não adianta a aula todo dia. Não adianta. Por quê? Aula é exposição. A não ser que seja uma aula em que você vai só praticar. Você vai ficar lá parado, literalmente. Uma aula em que você vai ficar parado, só vendo a pessoa fazer só aquilo que ela deveria estar fazendo só. A não ser que seja isso, tá? Então, a pessoa quer aula todos os dias. Então, vão ter dias da semana que eu não vou fazer nada. A aula vai ser só eu dando ali as atividades que a pessoa deveria estar fazendo e eu ficar olhando ela fazer. Sinceramente, ela não precisaria de mim para isso. Mas se ela quer pagar, né, estarei lá olhando. Por quê? Porque ela precisa desse momento de aprendizagem ativa. A aprendizagem ativa é o aluno fazendo só. Não é eu fazendo pelo aluno, tá? Então, assim, acontece muito isso. A pessoa, eu quero aula todo dia porque eu sei que vai dar mais resultado. Novamente, vai depender do professor. Porque vai ter professor que vai pensar assim, não, ele quer aula todo dia, eu vou dar conteúdo novo toda aula. Toda aula eu vou fazer uma coisa diferente. Toda aula, porque a pessoa acha que não, ele está me contratando muito, eu tenho que trabalhar muito. Mas trabalhar muito não é toda aula fazer uma coisa diferente. Trabalhar muito é chegar a uma aula e você não fazer nada. É você sentar ali na frente da pessoa, passar um monte de atividade estruturada ali para o objetivo da repetição espaçada, e você ficar só olhando. Amanda, não tô fazendo nada. Tá. Porque você sabe exatamente o porquê de você estar ali parado olhando. A pessoa não quer aula todo dia? Eu sei que ela vai precisar ter um momento de pausa e fazer só. Então eu vou sair da cena. Então, aula todo dia não é o professor todo dia tererê, 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 falando. Aulas no carro, no estacionamento. Já tive aluno adolescente que jogava PlayStation durante a aula. É o quê, né? Desligava a câmera. Mesmo eu pedindo para ele ligar a câmera e parar de jogar, ele me ignorava. Não. Não, minha gente, pelo amor de Deus. Vocês também, viu? Como é que vocês... A mãe dele chegou a instalar a câmera... Olha o barraco. A mãe dele chegou a instalar a câmera no quarto dele porque ele não obedecia a ninguém. E ela precisava checar se ele estava jogando durante as aulas. Meu pai do céu. Fiz 2 aulas com um grupo novo e uma das alunas entrou pelo celular. Não imprimiu o material, porque ela estava em outro dispositivo, não ligou a câmera. O que é que você sugere? Oi, fulana, tudo bem? Olha, para que as aulas funcionem da melhor forma possível e haja interação no grupo, a gente tem a regra de participação das aulas, que é ligar a sua câmera, porque isso indica que você está avisando para o seu cérebro que você tem que focar naquele lugar. Gente, esse negócio de não ligar a câmera é algo que o argumento, ele é cerebral também. Quando não tem ninguém olhando para você, você se sente mais à vontade para dispersar.
É exatamente isso que eu falo para qualquer aluno. Então, se a câmera está desligada, eu me sinto mais à vontade para dispersar, para me levantar, para pegar uma coisa, para mexer no celular, para não sei o que lá, não sei o que lá. É natural. Agora, se tem alguém, né, parado aqui na minha frente, é extremamente rude que enquanto a pessoa esteja falando, eu me levante e saia. Concorda comigo? No mínimo, eu vou avisar, né? Se a pessoa estiver aqui olhando, eu vou dizer, ó, eu vou precisar levantar agora, não sei o quê. Então, eu vou me policiar mais. Eu vou ter mais atenção. A atenção é o quê? Um dos pilares do aprendizado. Se não tiver atenção, não aprende. Aí você vai falar isso para ela. Pelo que eu entendi, ela não liga porque já usa a tela do celular para seguir o que eu compartilho. Fiquei sem graça de cobrar, é uma pessoa simples. Você, com certeza, ela tem como ajustar isso. Porque olhar o compartilhamento da tela não tem nada a ver com a câmera. Até onde eu sei, pelo menos no Zoom, uma coisa não interfere na outra. Eu tenho uma aluna que faz aulas todos os dias. E como eu estou estruturando as aulas dela assim... Calma, não é uma pergunta. Eu tenho uma aluna que faz aulas todos os dias. E eu estou estruturando as aulas dela assim como você está falando. Muito bem. Good job. Beleza? Então, ó, segundo ponto, explicar papéis. São 4 pontos. Vamos pro terceiro pra gente correr, que a gente já bateu aqui o tempo da live. Terceiro ponto, vislumbre de resultados. Gente, para o aluno engajar no que ele tá se propondo ali a fazer, é um processo longo, tá? Vamos pensar aqui nesse lado também do aluno, né? É um processo longo, é um processo cansativo, é um processo oneroso, é um processo que desestimula, porque tem muitos altos e baixos. Aprender habilidades novas, né? Mas falando aqui no nosso quadrado, aprender idiomas, né? É um processo trabalhoso. A gente sabe disso, né? Vão ter dias bons, vão ter dias ruins, tudo bem, faz parte. Mas eu preciso que essa pessoa tenha onde se ancorar. Ela tenha em que acreditar. Ela tenha um norte de para onde é que ela está indo. Por isso que uma coisa que eu também gosto de fazer desde o começo é um momento de vislumbre de resultados, que é quando você nada mais, nada menos olha ali no CFR e vê quais são as habilidades que essa pessoa vai desenvolver. E você já coloca ela para visualizar ela alcançando e fazendo essas habilidades. Então, quando o seu aluno ele chega para você, eu quero ser fluente, sou iniciante, zerado, não sei nada. O que é que você quer? Ser fluente? Falar sem travas, assistir filme sem legenda, fazer não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, ler livros. A pessoa chega toda, né, animada, quero alcançar tudo isso. Perfeito, isso é totalmente possível e a gente vai caminhar para chegar lá. Mas vamos analisar aqui dentro do que os nossos olhos conseguem enxergar agora. Então vamos começar agora. O que é esperado de você estar fazendo no final desse ciclo? Aí vai entrar ali no ciclo que a pessoa comprou de aulas com você. Ela comprou 6 meses, comprou um ano, sei lá. O que é esperado ao final desse ciclo? A pessoa comprou um pacote de um ano. Ao final de um ano, caso essas coisas aqui tenham sido alcançadas, então a gente seguiu as aulas direito, você conseguiu cumprir, né, as metas, a gente bateu as metas, a gente acompanhou. O que é esperado? Quem você vai ser daqui a um ano? Aí você diz, olha, você já vai estar entendendo isso e isso. Um vídeo, é interessante que você coloque algum vídeo, alguma coisa, e aí você fala assim, ó, hoje foi difícil para você entender esse vídeo, mas esse vídeo aqui, ele é um vídeo, sei lá, um vídeo A2. No final do ano, você vai estar entendendo esse vídeo aqui. Então a pessoa já fica, eu vou, você tá meio que mostrando, não tá me ouvindo? Teve algum problema com o áudio? Me fala aí. Porque aí pode ser que o negócio descarregue aqui, eu não vejo. Se bem que tá aceso aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu vou esperar vocês me dizerem. Pra eu não ficar falando aqui daqui a pouco vocês dizerem, não tô ouvindo, não tô ouvindo, não tô ouvindo, não tô ouvindo. Tá normal. Nath, é aí. É aí na sua casa, viu? Não é aqui não. Ó, e aí ela falou, ela até colocou aqui, né? Quando a pessoa chega iniciante e diz que quer ser fluente, eu já penso que não faz muita ideia do processo. Não faz, ela não faz ideia do processo e ela não tem que fazer ideia do processo. Não tem, gente. A pessoa ela não tem que saber como é que as coisas acontecem. É natural, né? E o nosso trabalho é justamente traduzir isso, é justamente mostrar como é que isso acontece, para que a pessoa consiga ver o processo real e tenha ali o choque de realidade como as coisas são. Então, fazer esse vislumbre de resultados, dizer para ela, olha, esse vídeo que você não entendeu hoje, no final do ano você vai estar entendendo.
Então, isso aqui que hoje você teve dificuldade, no final do ano você já vai estar fazendo. Você vai conseguir usar tal e tal expressão, você vai conseguir se apresentar, você vai conseguir falar com tal pessoa. Trazer isso de onde é que você vai estar se você não desistir. É isso. Inclusive, isso ajuda muito também no processo de retenção de alunos. Essa é a mesma técnica que a gente usa para reter alunos, né? Então, se você seguir o que está proposto e se você não desistir, olha aqui onde é que você vai estar. E aí você faz essa dinâmica de resultados, né? De vislumbre de resultados. Se eu estou usando um Lark, não, eu uso Holy Land. Holy Land, esse aqui, tá? Não é o Lark. E por último, isso aqui é importantíssimo. Esse último ponto, tá? Prever quedas e já ter soluções prontas. Amanda, como é que isso funciona? Só reforçando, antes de finalizar esse último ponto, que tudo isso que eu estou conversando aqui com vocês são coisas que envolvem o processo de aprendizado. Nós, enquanto professores, a gente não deve dominar somente a parte linguística. E aí, às vezes, a gente se preocupa muito em eu quero melhorar o meu inglês, meu francês, meu espanhol, eu quero ser a pessoa que domina muito no quesito proficiência. Mas no quesito processo de aprendizado e o que de fato quebra as dificuldades dos seus alunos, ajuda as pessoas, ajusta comportamentos, estrutura o aprendizado, nessa jornada você está aí mais perdido que barata tonta. E aí é onde você perde alunos, aí é onde os seus alunos não te indicam porque eles não estão vendo o resultado, é onde os alunos começam a desmotivar. Então, entender o processo de aprendizado, entender como que se aprende, entender que estratégias que você pode usar com seus alunos, entender tudo isso faz de você um profissional muito mais seguro, muito mais completo, porque você vai ter resposta na língua para tudo que a pessoa, quando a pessoa chegar com a pataquada dela e você dizer, meu amor, não é assim que você vai ter resultado, não. E eu vou te explicar por quê. Então, traz segurança, traz autoridade. Então, eu já recomendo, quem ainda não se inscreveu na nossa imersão Neurociência Aplicada ao Ensino de Idiomas, a gente vai falar muito sobre tudo isso. Que a gente vai falar sobre cérebro, vai falar sobre comportamento, vai falar sobre preparação de aulas que focam em estímulo de memória, estímulo de atenção, como quebrar esses alunos que estão travados, que estão tudo mal assombrado aí, porque já estão cheios de vícios, né? Como que a gente quebra isso? A gente vai falar tudo isso, sobre tudo isso na nossa imersão no dia 21 de fevereiro, tá? Então é uma imersão densa, com material muito completo, com gravação garantida para vocês. Então, caso você, não posso estar lá ao vivo e tal, depois você assiste a gravação, mas é um material que de fato é um divisor de águas, porque separa professores inseguros de professores que sabem exatamente o que estão fazendo, tá? Então, para a gente fechar, depois vai lá no link da bio e se inscreva. Quem é aluno da formação tem cupom de desconto, já coloquei no grupo, tá? Lá no nosso grupo dos alunos. Último ponto, prever quedas e já ter soluções prontas. Então, assim, gente, para quem, seja você um professor super experiente, muitos anos de aula ou não, a gente já sabe onde é que algumas coisas vão dar errado, né? A gente já sabe. A gente já sabe que, esse aluno aqui daqui a pouco vai desmotivar, o aluno vai ter dificuldade de fazer a tarefa, o aluno vai ter, sei lá, uma turma, vai ter gente que vai começar a desmotivar, não sei o quê. A gente sabe que tem coisas que muito provavelmente vão acontecer. Então, esse exercício de quando um aluno novo chega e você, no caso de aulas personalizadas, né, aulas individuais, a gente olha isso caso a caso, a gente estuda ali aquela pessoa, a gente vê o que ela já explicou, qual que é o histórico dela, o que já aconteceu ali na vida dela. A gente analisa caso a caso e a gente já consegue prever ali onde é que a coisa vai começar a desandar, né? Então, esse exercício de fazer isso de propósito, sentar e pensar, esse aluno vai começar a fraquejar ou a ter problemas em que aspectos, em que situações, em que momentos? Quando eu consigo prever essas quedas, eu já consigo pensar em soluções para elas. Então, esse aluno eu sei que ele vai começar a ter problema de, sei lá, de disponibilidade.
Porque só de conversar com ele, eu vi que ele é uma pessoa muito ocupada, eu vi que ele ajusta horário, eu vi que ele chega atrasado nas coisas, eu vi que ele tá falando comigo, mas ele tá respondendo mensagem. Eu já consegui sentir ali na energia que é um aluno que vai ficar muito cheio de coisa ali na cabeça. Então, eu já sei que eu vou receber essa pessoa desse jeito. O que é que eu já posso fazer para me antecipar de problemas? E aí eu já começo a pensar num planejamento de aulas, eu já começo a pensar numa estrutura de acompanhamento, eu já começo a pensar num atendimento que vai quebrando esses problemas. Ah, não, eu recebi um aluno que ele é extremamente motivado, tá animado, mas eu percebi que é uma pessoa mais tímida. Eu percebi que é uma pessoa que, quando tem algum erro, ela entra em pânico, né? Tem aluno que você mostrou alguma coisa ali na frente da pessoa, que a pessoa não sabe o que é. Nossa, você vê no rosto da pessoa que ela entra em pânico. Meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei o quê. Tem aluno que você vê que ele não tá nem aí, ele fica de boa com isso. E tem aluno que você vê que trava tudo. Eu já tô sentindo que essa pessoa tem mais barreiras emocionais. O que é que eu já poderia fazer? Vou fazer um reforço positivo, né? Vou fazer aqui elogios, vou fazer badges, né? Em que, olha, você conseguiu acompanhar isso. Vai ter aluno que vai super funcionar e vai ter aluno que não vai funcionar, porque depende da pessoa. Tem gente que precisa de você mandar uma mensagem para ela no decorrer da semana e dizer: Fulano, eu tô tão orgulhoso de você. Olha, a aula foi, você se desenvolveu tão bem, não sei o quê. Que você sabe que para aquele aluno que tem um emocional, que ele precisa dessa atenção, desse carinho, vai fazer toda a diferença. E vai ter aluno que ele tá nem aí pra isso. Você diz, ai, fulano, você foi ótimo na aula? Ah, obrigado, professora. Tá bom, obrigado. Então, se eu já sinto que essa é uma característica dessa pessoa, eu já vou me estruturar e já vou me organizar ali pra já anotar, para já registrar. Ah, esse aluno eu preciso fazer tal coisa. Então, quando eu consigo prever problemas, eu consigo manter a pessoa mais engajada no processo dela. E é exatamente esses pontos que a gente conversou aqui hoje. Ponto número 1, apresentar o processo. Ponto número 2, explicar quais são os papéis, tá? O meu e o do aluno. Ponto número 3, vislumbre de resultados. E ponto número 4, prever quedas e já ter soluções prontas, sugestões prontas para quando esse aluno tiver esses problemas. Esses são os 4 pontos que a gente mergulhou hoje aqui, que com certeza, se você colocar em prática, se você estruturar, lembrando que se você é aluno da formação, siga lá o nosso protocolo de recebimento de um novo aluno, como fazer um projeto de um novo aluno, como fazer a jornada de um novo aluno, como fazer a sua primeira aula. A gente tem aula só sobre isso, né? Como fazer a primeira aula perfeita, digamos assim. Porque tudo isso está sendo levado em consideração, tudo isso está sendo pensado. Quando a gente está desenvolvendo habilidades, gente, às vezes é muito mais sobre comportamento do que sobre a parte linguística. Então, às vezes é muito mais sobre desenvolver a parte emocional do seu aluno, sobre fazer o seu aluno engajar com o processo, porque de nada vai adiantar você ter aulas lindas, perfeitas, uma proficiência altíssima, tudo isso alinhado, que não significa que não é para estar, é também, mas você focar nisso e o aluno tá lá desengajado, desmotivado, o aluno cheio de problemas, cheio de travas, cheio de erro fossilizado e você não sabe quebrar esses erros. Aí a pessoa começa a sentir que tá pagando, tendo aula, tendo aula, tendo aula, e as aulas parece que tá toda hora correndo atrás do rabo porque não sai do lugar. Porque o professor não consegue diagnosticar como é que eu tiro esse aluno dessa espiral. Então, é muito mais sobre o comportamento, é muito mais sobre entender como é que o processo de aprendizado acontece na mente das pessoas, para que você possa estimular isso da melhor forma, do que somente focar na preparação, nas aulas, tudo isso é importante, mas não somente isso, tá? Um problema sério é o aluno que paga, mas não consegue comparecer. A gente já sabe que vai desistir. Acontece, né? Bem comum, inclusive. Então, assim, no dia 21 a gente vai fazer a nossa imersão, né? Pra gente mergulhar nesse assunto e a gente conseguir entender melhor como esse processo acontece, qual é a nossa função nisso, e o que, que a gente consegue incluir nas aulas e no atendimento, e no onboarding, em todo o processo do aluno, para que ele realmente engaje melhor com esse processo e a gente consiga ter melhores resultados nas aulas particulares dos alunos. Tá bom? Gente, por hoje é isso, a nossa live de 20. Essa live não vai ficar salva
no YouTube, como eu deixei a live da semana passada. Quem perdeu, ela subiu lá no YouTube, tá? Essa de hoje, ela vai subir somente lá na FPI. Mas essa de hoje eu vou deixar ela salva aqui no Instagram só até o final do dia de hoje, tá? Porque algumas pessoas chegaram depois e perderam o começo. Então eu vou deixar ela salva aqui só até o final do dia de hoje e depois ela sai do ar também, tá bom? É isso, espero que a live de hoje tenha trazido muito valor para vocês e tenha feito você refletir mais sobre a sua jornada como professor particular de idiomas. Te espero na nossa imersão no dia 21, né? Que, enfim, hoje a gente só viu a pontinha do iceberg aqui, a gente vai mergulhar muito mais e a gente se vê na nossa próxima live. Na próxima quinta-feira, às 11 da manhã, sempre temos nossa live de 20 aqui. Um beijo para vocês e a gente se vê nas próximas. Tchauzinho!